O Partido Comunista Chinês quer escolher quem será a reencarnação do Dalai Lama, mas será que isso faz algum sentido prático? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. A ocupação do Tibete pela China é apenas uma entre tantas ações absurdas tomadas pelo governo comunista chinês ao longo das décadas. Contudo, esse caso específico tem algumas peculiaridades que acabam chamando mais a atenção. De fato, a repressão chinesa em relação ao Tibete é tão expressiva que até mesmo tocar nesse tema pode causar grandes transtornos para os envolvidos. Pense, por exemplo, em como Hollywood morre de medo de desagradar os chineses, e como atores como Brad Pitt e Richard Gere são boicotados na China por seus papéis de opiniões pró-Tibete. A ocupação chinesa dessa região histórica não é apenas militar, é também uma ocupação política e cultural, e que envolve um dos aspectos mais fundamentais da tradição tibetana, sua forma de governo que mistura liderança política com liderança religiosa. Estamos falando, é claro, da figura do Dalai Lama, o governante tibetano que a China comunista tenta controlar há várias décadas. Dalai Lama não é um nome próprio, não se tratando de uma pessoa, mas sim de um título. Esse título, que significa Oceano de Sabedoria, representa uma função que combina autoridade espiritual e responsabilidade política, embora na prática ele não seja o líder dessa religião. De fato, no Tibete, pratica-se o budismo relacionado à escola Gelug. Como em todas as grandes religiões, surgiram diferentes interpretações das ideias originais do Buda ao longo dos séculos. E no Tibete, a escola Gelug se tornou predominante a partir do século XVI. De acordo com essa concepção religiosa, o Dalai Lama é a reencarnação de Shenrezig, o Bodhisattva da compaixão. O primeiro Dalai Lama, segundo a tradição tibetana, foi Gedun Trupa, no século XIV. De lá para cá, outros 13 homens ocuparam esse cargo, todos eles sendo considerados reencarnações de Gedun Trupa. Este, por sua vez, é tratado como um Tulku, ou seja, um ser iluminado que deseja voluntariamente retornar à Terra em um corpo humano para trazer sabedoria. Altan Khan, um poderoso líder mongol no século XVI, foi responsável por conceder o título de Dalai Lama a um importante lama tibetano da escola Gelug. Isso aconteceu em 1578, quando Altan Khan concedeu o título de Dalai Lama a Sonang Yatso, que depois passou a ser reconhecido como o terceiro Dalai Lama. O atual Dalai Lama se chama Tenzin Gyatso, nascido em 1935 e que assumiu esse cargo em 1940. Em 1950, o governo comunista chinês recém-chegado ao poder promoveu a invasão do Tibete. A situação política dessa região permaneceu num limbo de relativa autonomia até 1959, ano em que o Tibete se transformou definitivamente em uma província chinesa. E foi nesse mesmo ano que o Dalai Lama se exilou do Tibete para continuar seu governo em outro país, situação que se mantém até hoje. Embora Tenzin Gyatso seja um líder proeminente, a verdade é que, no auge dos seus 90 anos, o atual Dalai Lama tem preparado sua sucessão. Essa ação não é puramente prática, ela tem também a finalidade de reforçar a autonomia do Tibete em relação à China. Por isso, todo o início do procedimento para a determinação do novo Dalai Lama já tem sido feito. E esse processo, ao contrário do conclave católico, não envolve votação ou deliberação formal. Após a morte de um Dalai Lama, os religiosos tibetanos começam a buscar pistas de sua reencarnação, mediante visões e sinais sobrenaturais que tipicamente são concedidas a alguns monges. Depois se inicia uma busca por crianças que possam ser a reencarnação do Dalai Lama anterior. Se uma das crianças encontradas apresentar determinados sinais e comportamentos, sua escolha então é confirmada pelos principais líderes da religião. Depois disso, essa criança inicia seus estudos para finalmente se tornar o novo governante do povo tibetano. O processo de escolha do novo líder costuma levar alguns anos para ser concluído. Desta vez, contudo, o governo comunista chinês decidiu dar um passo adiante, no sentido de minar de vez a autonomia do Tibete. Na verdade, esse intento começou a ser levado a cabo 3 décadas atrás. Na tradição do budismo tibetano, existe outra figura espiritual muito importante além do Dalai Lama, a saber, o Panchen Lama, que seria a reencarnação do Buda Amida, ligado à sabedoria. O Panchen é uma peça fundamental na
na escolha do Dalai. Este, por sua vez, ajuda na escolha do novo Panchen quando este morre. Em 1995, o atual Dalai Lama apontou a criança que seria a reencarnação do Buda Amida, ou seja, o novo Panchen Lama, após 6 anos de sede vacante para esse cargo. A criança escolhida foi Gedun Koek Nima, que na época contava com apenas 6 anos de idade. Contudo, apenas 3 dias após o anúncio de sua escolha como Panchen Lama, o pequeno Gedun e toda sua família foram sequestrados pelo governo chinês, que então os levou para um local desconhecido. O Panchen Lama e sua família nunca mais foram vistos publicamente. Logo na sequência, o governo comunista chinês apresentou seu próprio Panchen Lama, um menino de 5 anos chamado Jian Kain Norbu, e que atualmente também é vice-presidente da Associação Budista da China. Exatamente, o Partido Comunista Chinês basicamente decidiu definir quem era a real reencarnação do Buda Amida. Como burocratas fizeram para chegar a essa que é basicamente uma conclusão espiritual, isso pouco importa. O fato é que a partir daquele momento ficou claro para todos que a China comunista iria sim intervir na escolha também do próximo Dalai Lama. Não foi à toa, portanto, que Tenzin Gyatso reafirmou a soberania tibetana na escolha de seu líder político e espiritual. E igualmente não foi sem motivo que Mao Ning, uma porta-voz do Partido Comunista Chinês, afirmou: a reencarnação do Dalai Lama, do Panchen Lama e de outras grandes figuras do budismo tem que ser escolhida por sorteio numa urna de ouro e aprovada pelo governo central. Por governo central, entenda-se o partidão que governa a China e seus territórios ocupados com mão de ferro. Na prática, o que Xi Jinping e seus asseclas querem é a eleição de um Dalai Lama que seja subserviente aos interesses comunistas e que, portanto, abandone qualquer ideia de autonomia e independência para o Tibete. E nesse sentido, o uso da religião é fundamental para garantir o controle completo sobre essa província. Portanto, a reencarnação do Dalai Lama não será tratada pela China como um evento espiritual, mas sim como uma escolha burocrática estatal feita em algum soviete de Pequim. De fato, a intervenção do governo chinês em assuntos religiosos não se resume ao budismo tibetano. Isso vale para praticamente todas as religiões aceitas na China. O governo de Pequim reconhece formalmente apenas 5 religiões: budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islamismo. A razão pela qual existe o aceite estatal para essas religiões, embora o governo tenha declarado que a China é um país ateísta, é que todas essas religiões são controladas de alguma maneira pelo próprio governo. Sabemos bem que os comunistas veem as religiões, a própria ideia de espiritualidade e a verdade transcendental como uma ameaça ao seu dogma, já que eles sempre substituem a religião, seus líderes e deuses, pela imagem do ditador que passa a ser idolatrado. Pense, por exemplo, na Associação Patriótica Católica Chinesa. Essa organização, formada inclusive por indivíduos que sequer têm religião, funciona como uma autoridade católica paralela ao Vaticano. A associação não reconhece a soberania do Papa sobre os assuntos católicos, agindo inclusive para nomear seus próprios bispos e padres à revelia da vontade da Santa Sé. A associação também funciona como mecanismo de monitoramento das atividades dos católicos chineses, evitando subversões e protestos contra Pequim e Xi Jinping. As demais religiões permitidas também possuem sua própria associação, como a já citada Associação Budista da China, a qual pertence o Panchen Lama aprovado pelo Comitê Comunista. De fato, só existe uma razão para um governo comunista tolerar religiões: se elas puderem efetivamente ser utilizadas como mecanismo de controle sobre a população, coisa que a China tem feito, diga-se de passagem, desde os anos 1950. A interferência chinesa nos assuntos religiosos do budismo tibetano representa, em suma, aquilo que o comunismo faz com absolutamente tudo. Em um governo de caráter marxista não há qualquer tipo de liberdade, e a prática religiosa representa basicamente liberdade de pensamento, porque crer é, em resumo, pensar em algo de determinada forma. Controlar a religião é então um grande desafio para os comunistas. Afinal de contas, aquilo em que cremos não pode ser confiscado, tributado, regulamentado ou legislado. Por isso, ao longo da história, as instituições religiosas sempre foram uma força intermediária entre os indivíduos e o Estado, muitas vezes tendo o papel de limitar o poder estatal, como foi com a Igreja Católica, trazendo um outro tipo de autoridade sobre as famílias. Veja, portanto, que 70 anos de repressão ao budismo tibetano não foram suficientes para extinguir essa religião, nem para minar a influência do Dalai Lama nos assuntos do Tibete. De lá para cá, a causa dessa religião foi abraçada por inúmeros países, e o
próprio Dalai Lama foi laureado como o Prêmio Nobel da Paz em 1989, no mesmo ano em que o governo comunista chinês promoveu o massacre da paz celestial. Agora, os burocratas chineses tentam controlar o próprio espírito do Dalai Lama, adiantando que sim, a próxima reencarnação precisará ser aprovada pelo Politburo do Partidão Chinês. Para a tristeza dos comunistas, porém, a verdade é que nenhum governo vai conseguir controlar a religião por completo, pelos motivos que já foram expostos. O Império Romano falhou, a Revolução Francesa falhou e o Partido Comunista Chinês também vai falhar nesse intento. Em algum momento, Xi Jinping e o seu governo irão cair, mas o budismo tibetano, praticado por séculos a fio, vai continuar existindo. Sua prática, hoje em dia isenta de antigos elementos que poderiam causar estranheza, é essencialmente pacífica e voluntária. Já a prática do comunismo, necessariamente violenta e coercitiva, é ineficiente demais para ser mantida de forma indefinida. Ao que tudo indica, esse novo episódio de violência estatal chinesa é apenas um dos últimos estertores de um regime fadado a desaparecer da face da Terra. Obrigado por sua audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!